complementares, tá bom, pessoal? Então, já coloque aqui no chat as horas complementares. Então, Joel, agora passo a palavra para você. Então, tá. Bom, boa tarde a todos, então. Meu nome é Joel Henrique Rampo. Meu orientador é o professor João Olegário, professor doutor João Olegário. E o título do meu projeto é o Veículo Elétrico Agrícola Comandado via Controle Remoto. Então, eu quero contextualizar um pouco para começar, até para vocês entenderem um pouco sobre por que eu escolhi esse tema. Então, eu sou agricultor, eu trabalho com meus pais e o meu irmão. E então eu sou agricultor familiar aqui em São Sebastião do Caí. E a principal dificuldade assim que a gente enfrenta no dia a dia é em relação à colheita das lavouras. Aqui do lado eu trago dois tipos de lavouras que são os principais que a gente utiliza aqui no, na nossa propriedade. A primeira mais esquerda aqui é uma lavoura a céu aberto e aqui à direita a gente tem uma lavoura em ambiente controlado, que são essas estufas aqui que protegem então os cultivares que estão embaixo delas. Mas o que acontece então na colheita da lavoura? Essa aqui é uma lavoura de pepinos e a colheita ela é feita basicamente por meio de baldes. Então, tu pega teu balde, vai até lá no fim do canteiro, tu enche esse balde pesa mais ou menos uns 15 quilos, e tu traz esse balde até aqui a outra ponta, aqui vai ter um carroção, o trator, tu despeja aqui e tudo certo. Só que esses canteiros, então, eles têm 40 metros e facilmente tu colhe uns 10 baldes por canteiro. Então, é bastante demorado e também é bastante judiado, assim, pro produtor fazer essa parte, porque é bastante peso, tu acaba fazendo alguns esforços repetitivos, isso gera uma série de problemas musculares e outros problemas também relacionados à saúde. Outro ponto também que eu vou abordar no meu projeto aqui é a pulverização dessas lavouras. Hoje, a pulverização ela é feita por meio de duas ferramentas principais, que é essa bomba manual postal aqui, que é bem comum, assim, muitos até talvez tenham em casa para jardim, talvez em formato menor, e o pulverizador tratorizado, então. A desvantagem desse pulverizador costal é que ele é bastante pesado. Cabem 20 litros aqui dentro e ele tem uma vazão baixa também. Então, tu tem, por exemplo, numa manhã, é comum tu pulverizar 5 até 10 desses pulverizadores. Isso é bastante cansativo e também prejudicial para a postura, para o corpo. Já o pulverizador tratorizado, ele não tem essa influência tanto do peso. Só que para operar eles são necessárias duas pessoas, uma para aplicar o veneno em si e a outra para controlar a mangueira. Então precisa de duas pessoas, o que também acaba demandando mais tempo na aplicação. E os dois em conjunto, eles têm a desvantagem também do operador ficar diretamente exposto ao agrotóxico. Então, tendo em vista esse cenário, eu tenho por objetivo desenvolver um veículo capaz de transportar cargas e de realizar a pulverização das lavouras. De que maneira eu vou fazer isso? Então, eu projetei o sistema mecânico do veículo, implementei também o sistema elétrico do veículo, um sistema de controle remoto, porque esse veículo ele vai operar então de forma remota, através de um controle remoto, a realização de testes de utilização do veículo e a identificação de melhorias. Como justificativas, eu posso ressaltar, então, a facilitar o trabalho dos agricultores, agilizar a colheita das lavouras e otimizar o processo de pulverização das lavouras, e com isso, melhorar a saúde dos trabalhadores. Aqui eu tenho uma rápida fundamentação teórica. Então, relacionado à agricultura, em 2017, o IBGE mostrou que 294 mil estabelecimentos do estado do Rio Grande do Sul são caracterizados como agricultura familiar. Londres 2011 diz que os agricultores fazem parte da população mais vulnerável aos efeitos dos agrotóxicos.
Castro e Confalonieri, em 2005, apontaram que 82,5% dos trabalhadores rurais não utilizam EPIs completos. Isso também é fácil de identificar, que eu vejo vários vizinhos meus pulverizando de chinelo e bermuda, um troço absurdo, assim. Alves e Guimarães, 2012, ele mostra que a atividade agrícola contribui para o desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos. Agora, voltado à parte de robótica, Matariti 2014 diz que os controladores possibilitam a movimentação de robôs. Oliveiras do NET 2015 aponta que drivers são componentes utilizados para suprir demandas elevadas de corrente. De novo, Matariti diz que sensores são dispositivos que possibilitam ao robô obter informações sobre si e sobre objetos ao seu redor. E Chapman 2013 diz que a maior vantagem de motores CC é o controle simplificado da velocidade. Seguindo então para a parte que interessa. Essa aqui é o primeiro esboço do meu veículo, então, que eu projetei. Aqui dá para ver que, como chassi, eu utilizei duas bicicletas, o que facilitou um pouco a montagem do chassi, também agilizou essa parte. O sistema de direção ele vai ser composto então de um motor de corrente contínua, ele é acoplado diretamente em cima do eixo de rotação das rodas, e um lado acaba transferindo essa rotação para o outro lado por meio dessa barra móvel aqui que interliga os dois lados. O sistema de tração também é composto por um motor de corrente contínua, e ele transfere energia para as rodas por meio de pinhão e corrente, que nem de bicicleta também. A alimentação é feita por duas baterias automotivas. Essa parte laranja simboliza o sistema de controle, que vai acomodar os componentes mais delicados. E essa aqui é o sistema de pulverização, que esse veículo vai ser híbrido. Então, esse sistema de pulverização ele pode ser retirado do veículo e assim ele vai estar apto a transportar cargas. Seguindo, eu tenho um resuminho dos principais sistemas então que compõem o veículo. O sistema principal então é controlado é o sistema de controle, e quem faz a parte do cérebro do veículo então é o Arduino, é um microcontrolador. Ele aciona os drivers, ele aciona os demais periféricos, os motores por meio de drivers. O sistema de freio, eu estou usando o mesmo freio das bicicletas já, e eu estou acionando ele com um motor de passo. Já o sistema de pulverização, ele é composto então por um tanque, aqui também uma motobomba, bicos aplicadores, um manômetro analógico, e também eu testei um sensor de nível ultrassônico que não teve resultados muito concisos, então eu não vou falar muito desse sensor. O sistema de direção, ele é composto, como eu já falei, então, por um motor e a barra de direção. Sistema de tração são dois motores, um de cada lado. Sistema de corrente e pinhão. O sistema de controle remoto, eu projetei em cima de um controle que eu já tinha aqui. É um controle usado de computador que, originalmente, ele era a fio. Então, para deixar ele sem fio, eu estou usando um Arduino Nano em conjunto com um módulo de radiofrequência. Esse módulo opera em 2.4 GHz, e esse módulo vai estar no sistema de controle remoto, então, e também no sistema do veículo, realizando assim o controle sem fio. No controle também tem um display, e ele é alimentado por duas baterias de lítio. A alimentação do veículo é feita por duas baterias automotivas em série, gerando 24 volts, e foi testado também uma placa solar para melhoria de autonomia do veículo. Seguindo então as principais funções do controle remoto, ele, ele é responsável então por controlar o veículo, ele é a única maneira de controlar o veículo. Eu tenho aqui os botões direcionais para incrementar e decrementar a velocidade. Aqui o botão frontal é para ligar e desligar o pulverizador. O analógico esquerdo ele vai ser responsável pela movimentação do robô, então frente, ré, direita, esquerda. O analógico direito ele vai
Para frente, ele vai alterar as informações do display e para trás ele vai acionar o primeiro estágio do freio, que é um estágio que não trava a roda completamente, só para conseguir controlar o robô numa descida, assim. Os botões, então, ficam por conta de ajuste de pressão e também para acionar e desacionar o freio. No caso aqui seria um acionamento em segundo estágio que realmente trava toda a roda e não deixa o robô trabalhar mais. Aqui eu já trago então a montagem. No canto esquerdo aqui eu tenho já o chassi montado com suportes feitos, duas bicicletas, eles estão interligados por meio de tubos. Aqui a gente também já tem a barra de direção. Mais abaixo aqui eu trago já o sistema de freio montado com motor de passo, por meio dessa polia acoplada no eixo do motor, ele tensiona o cabo e aciona o freio. O sistema de tração, então, é o motor e os pinhões, as coroas da própria bicicleta e a corrente também. Aqui o sistema de direção, onde o motor é acoplado diretamente em cima do eixo aqui do rotativo da direção. E o controle, por fim, ficou com essa caixinha aqui que acomoda o microcontrolador, as baterias, os módulos e o display. Seguindo aqui eu mostro o sistema de pulverização. No centro aqui a imagem já mostra o tanque, tem o filtro de linha, a motobomba e o manômetro. Aqui em cima no canto esquerdo superior tem a imagem dos bicos aplicadores. Então eles foram projetados com canos de PVC e eles foram projetados para atingir os canteiros de forma eficiente. A montagem da placa solar. E à direita aqui eu já tenho a montagem completa do veículo. Não ficou muito bonito assim, mas sempre dizem que se tu não tem vergonha do teu primeiro projeto é porque tu lançou ele tarde demais. Então, tá funcionando. Com o veículo funcionando, então eu defini algumas faixas adequadas de trabalho para ele, como faixa de velocidade, onde velocidades superiores às faixas definidas elas acabam comprometendo um pouco a estrutura do veículo, e faixa de pressão também. Faixas abaixo de 40 psi, por exemplo, já não gera uma vazão adequada nos bicos, e acima de 80 psi acontece até de romper algumas emendas, alguns canos, e também não é interessante trabalhar com essa pressão. A vazão acaba sendo um reflexo da pressão, e foi medida também. Dito isso, eu levantei alguns dados de corrente demandada pelos sistemas. Averiguei também que a placa solar ela injeta em média 2 amperes-hora ao sistema, em condições favoráveis. E com esses dados que eu coletei, eu consigo simular cenários teóricos também de autonomia para o veículo. Aqui nesse slide eu coloquei alguns dados. Eu coloquei um exemplo de autonomia, levando em consideração o cenário de pulverização, que é o cenário que mais vai demandar corrente, a uma pressão de 60 psi, velocidade em nível 2, utilização do sistema de direção em 60% do trajeto e com as baterias totalmente carregadas. Teoricamente, o veículo teria que suportar 23 horas. Só que na prática não se viu isso. Eu constatei mais ou menos umas 15 horas de funcionamento, tendo em vista também que o valor teórico ele é baseado em terrenos planos e retos. Eu testei aqui no piso de casa e na volta aqui, daí não são são planos perfeitos, assim, sem muita inclinação e buracos também. Do lado direito aqui eu trago o custo do projeto, que também é interessante, uma vez que é destinado a pequenos agricultores, então eles não têm uma capacidade de aquisição tão grande. E ele, aqui é o custo simplificado no projeto, no trabalho mesmo, eu coloquei a planilha totalmente descrita, assim, cada componente, mas eu cheguei no valor de R$ 4.737, que, analisando, assim, o ambiente e a utilização do veículo, é um valor muito bom, tendo em vista que outras tecnologias parecidas, elas acabam consumindo bem mais, elas acabam necessitando de um investimento maior, né?
Para concluir, então, eu posso dizer que os objetivos foram alcançados, que a minha ideia principalmente era desenvolver um projeto que eu pudesse usar depois de pronto também, não só para apresentar aqui, um projeto que realmente ajudaria pequenos produtores e melhoraria como a colheita, daria mais produtividade para as lavouras. O custo também foi bem satisfatório, ainda mais comparado com outras tecnologias, como, por exemplo, drones, que acabam tendo uma pequena semelhança por serem controlados remotamente, só que, é claro, tem aplicações distintas, mas um drone ele custa facilmente R$ 150.000, então quase não vale como comparativo, mas só para ter uma ideia, porque também existe pouca coisa que eu possa comparar com o meu projeto. E também comparando com um pulverizador tratorizado, ele custa geralmente 10.000 para mais. Então, também o meu projeto custa metade desse valor. É claro que eu estou usando componentes mais simples, muitos importados da China, até para conseguir confeccionar isso tudo, porque é um valor um pouco elevado para fazer um projetinho em casa, assim. Outra coisa é que os acionamentos elétricos funcionaram perfeitamente, o que é bem interessante para quem está querendo se formar em engenharia elétrica, então espera-se que os acionamentos elétricos funcionem. E a parte mecânica também cumpre o seu papel, mas ela pode ser melhorada, porque um sistema interessante de acoplar o veículo também seria um sistema de suspensão, porque em terrenos um pouco inclinados, às vezes ele patina um pouco e é claro, tudo demanda tempo e investimento, mas seria interessante pensar nesse lado também. Como trabalhos futuros, eu apontei então um desenvolvimento de um chassi específico para o protótipo, já visando essa parte de suspensão específica, talvez alguns reforços também para ele suportar cargas maiores. Adicionar um sistema de câmeras ao veículo também, porque a a movimentação dele a um alcance um pouco mais longo já fica um pouco mais difícil porque tu tem uma capacidade visual restrita, né? Tu não consegue enxergar muitas vezes alguns obstáculos depois de 50 metros. Daí as manobras acabam ficando um pouco difíceis. E também incorporar um sistema de GPS ao projeto para ele se tornar um pouco mais autônomo. Daqui a pouco ele consegue fazer uma pulverização de maneira autônoma mesmo, pulverizar uma roça de milho, talvez, de aipim, alguma coisa que não seja tão precisa. Ele poderia fazer isso de forma autônoma. E também aprofundar estudos voltados a tecnologias para pequenas propriedades, porque hoje em dia carece muito o investimento por parte de empresas voltadas à tecnologia para pequenas propriedades, até porque não chama tanta atenção das empresas. Como pequeno produtor, ele acaba tendo um poder aquisitivo maior, elas preferem produzir e inovar em grandes propriedades, e com isso a gente fica um pouco esquecido, porque o que mais a gente tem aqui são tratores e implementos manuais e não passa muito disso. E o que vem assim de novidade é extremamente caro. Então, seria legal novos estudos. Eu tenho várias ideias, mas não dá para fazer tudo também. Mas seria legal fazer alguma coisa nesse sentido também de buscar novas tecnologias. E com isso eu termino minha apresentação. Agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição para responder algumas perguntas. Obrigado, Joel. Passamos agora, então, à banca. Professor Janaína, professor Rubem. Professor Janaína começa. Olá, boa tarde mais uma vez. Vocês me ouvem bem? Sim, Sim. ouvimos bem. Ok. Então, primeiramente, Joel, professor João, muito obrigada pelo convite para a banca, né? Eu fiquei bastante feliz com o convite, mais ainda, né, quando li o trabalho, né, e ainda mais quando assisti os teus vídeos, né, ontem à noite. Então, Joel, tu está de parabéns, né, junto com o teu orientador, né, pela escolha do tema, né, pela realização do trabalho, né. Nós temos um grande trabalho aí, com grande
potencial, tá? Eu gostei muito do que foi desenvolvido, a forma ali, a abordagem, né? Tu explicou muito bem, né? Quais são os problemas, né? Quais são as necessidades, né? Ficou mais claro ainda na tua apresentação, né? Que foi muito boa. Então, eu acho assim que tu está de parabéns, né? Pela tua abordagem, porque tu realmente pegou um problema a partir de uma necessidade real, né? Que é algo do teu dia a dia, né? E conseguiu, né, transformar isso num trabalho de conclusão, e melhor ainda, né? Conseguiu ter sucesso, né? Mesmo que o custo para comprar algo pronto, funcionando, seja bem mais alto, tu também está de parabéns, porque não foi um investimento tão baixo e a gente começa sempre com o risco de que nada funcione, né? A verdade é essa, né? Tu investiu, né? Além do TCC poder dar errado e tu correu o risco de não te formar, tu teria aí um prejuízo de quase 5 mil. Então, né, acho que tu está de parabéns pela coragem também, né, para começar. Tá? Então, nós temos aí um grande trabalho. Eu tenho algumas anotações depois que eu vou te passar de texto, né, mas eu começo aqui com os elogios que são muitos, né? Então, tu tem um trabalho multidisciplinar, né? Tem aí um pouco de tudo, né? De mecânica, eletrônica, né? / robótica, questão da segurança do trabalho também, né, que também é um elemento forte aí que tu conseguiu desenvolver muito bem, né, tu conseguiu colocar bem os elementos aí, né, dessa área no teu texto, né, conseguiu demonstrar domínio, né, dos elementos, né, dessas diferentes áreas que tu aborda, né? Então, eu fico bastante satisfeita, né? Porque tu realmente demonstra que aquilo que tu usou no teu trabalho, tu conseguiu desenvolver, né? O porquê, né? Tu conseguiu buscar o porquê dos problemas que tu está tendo, conseguiu apontar soluções, né? Justificou bem o que foi utilizado, isso é bastante interessante, tá? Que diz respeito ao texto, o teu trabalho então está muito bem justificado e contextualizado na introdução, né? Na tua apresentação, eu não tinha basicamente dúvidas, né? Mas acho que conseguiu deixar mais claro, né? Agradeço também o envio dos teus vídeos, né? A tua fundamentação teórica, né? Ela está muito boa, né? Tem todas as informações aí de forma correta. A única coisa, né? Claro, poderia ser um pouquinho menor ali o teu capítulo de fundamentação teórica, mas ok, tá? Não tem nada, não tem nada errado, o texto está bom, né? Claro, poderia ter reduzido em algumas páginas ele ali mantendo a qualidade, mas eu nem vou pedir para tu fazer isso na versão final nem nada. Eu acho que não vale a pena mexer, tá? Os apontamentos que eu vou falar depois são pequenas coisas de texto ali, de algum errinho de digitação, pontuação, mas eu acho que não vale a pena tu tirar nada nessa altura, tá? A sessão sobre as suas tecnologias desenvolvidas, ela está muito boa, principalmente a parte de que tu coloca já a questão dos robôs, né? Tudo que se tem de solução, né, para a agricultura, eu acho que ficou excelente, né? Está muito bem colocado, um texto muito bem construído, né? Nós temos uma metodologia muito completa também, né? Ali as suas figuras, né? Eu comecei falando da 16, 17 e 18, né? Que demonstra as duas versões ali com carga, né? E para carregar e para a questão da pulverização, né? Mas todas as figuras seguem a mesma linha, né? São ótimas figuras, tá? Tem o diagrama de blocos também, acho que está tudo muito bem construído, tá? Também, né, vou destacar a riqueza de detalhes que tu coloca ali no teu desenvolvimento, né, como um todo, né, tu apresenta diversos detalhes, tu coloca ali, né, que era uma curiosidade que eu tinha antes, né, quando eu estava lendo o teu trabalho, antes de chegar nesse ponto, o que acontecia ali, né, se a conexão com o sistema de controle fosse perdida, então tu coloca ali que o veículo para, né, demonstra uma preocupação com a segurança de quem está usando e também a preocupação de deixar esses pontos claros no trabalho, tá? Que nem sempre a gente tem, né, tanta clareza assim. Então, os teus testes, eles estão muito bem, foram bem executados, tu explica bem todos os resultados, tá? Eu acho que ele tem muito potencial, né, para algo maior, né? Acho que tu pode, assim, para um protótipo tá excelente, tá de parabéns. Claro que, como tu fala, tu usou componentes, né, de mais baixo custo possível, né? Perfeito, né? Mas tu pode aperfeiçoar, tu já tem várias ideias quanto a isso, e talvez
seja o caso de tu tentar buscar, né, alguma parceria ali, né, até para tornar isso de fato, quem sabe no futuro uma produção em maior escala, né? Porque ainda mais que tu conhece a clientela, né? Como tu falou, os teus vizinhos, enfim, né? Deve ter bastante contato com outras pessoas que precisam disso, tá? Então, eu acho assim, que ele é um trabalho de excelente potencial, muito bem desenvolvido, e pode se transformar, sim, em algo maior, né? Porque, assim, esse problema que tu apresenta, ele é o problema de muitos, né? Só que a diferença é que, por ser engenharia, tu consegue apontar ali uma solução, mas deve ser problema de muita gente. Então, talvez, né? Eu não sei se tu já pensou nisso, mas eu acho que seria interessante daqui a pouco tu buscar alguém que ou alguma empresa talvez interessada, algum tipo de parceria, não sei, né? Não é porque ainda que tu duplique, triplique esse custo, ele ainda fica acessível, né? Perto do que tu demonstra, né? Acho que sim, né? Mesmo ali, se chegasse em 10, 12 mil, né? Acho que sim. Sim, com certeza, seria bem acessível. Né? E talvez, acho que não faltaria comprador ali, porque realmente tu tem os contatos, né? Eu acho que... meus vizinhos aqui estão tudo querendo que eu já vá lá pulverizar agora. Assim, vem testar lá na minha roça, vem lá. Tu pode alugar também, né? Eu acho. Ficam as dicas aí as ideias de negócio para ti, tá? Mas assim, tá muito bom, tá? Tá de parabéns. Eu tenho ali marcações a respeito de siglas, né? A questão econômica ali, que eu acho que tu pode colocar já de cara ali na introdução também, junto com o resto. Então, são pequenos apontamentos ao longo do teu texto, mas assim, é muito pouca coisa, tá? Vai PDF para ti, teu orientador, tá? Repito, não precisa tirar nada, são apenas pequenas coisas ali na versão final, né, para valorizar o teu trabalho. Mas eu acho que tu colocou muito bem, a conclusão tá ótima também ali, tu consegue repassar os pontos, coloca várias ideias de trabalho futuro, tá? Obrigada, então, mais uma vez, né, pelo convite para tua banca e parabéns para teu orientador. Professor João. Obrigado, professor Janaína. Passamos agora para o professor Rubem. Valeu, uma boa tarde. Obrigado, professor João, pelo convite da banca. Bom estar com você novamente, Janaína. E parabéns, Joel. Gostei bastante do teu trabalho também. Eu estava observando os comentários da Jana ali, exatamente eles fundamentam todo o visual que a gente teve durante a leitura do teu trabalho. Acho que tu fez um texto muito explicativo. Chegou a se tornar, inclusive, repetitivo em muitos pontos, né, para reforçar algumas ideias, mas também torna um pouco mais longo, mas não tira o mérito em absoluto, né? Eu vi que tu tem, assim, bastante domínio do que tu apresentou. É uma das poucas vezes que eu vejo, assim, um trabalho, um TCC, que não fica discutindo questão de equações. Sim. Porque essa equação diz isso, porque é densidade, mas não é densidade, é potência, e aí a gente fica em torno muito de equação e perde o senso prático do que está acontecendo, né? Mas ainda assim, apesar do senso prático bem objetivo, tu tem uma boa fundamentação teórica, uma boa aplicação. Eu vejo que é um trabalho multidisciplinar, que tu conseguiu trabalhar diversos setores do nosso curso ali para envolver numa atividade. Quanto à beleza do protótipo é assim, né? É uma coisa muito estranha, mas eu costumo dizer que é uma beleza rústica, né? Mais ou menos isso. A beleza rústica ela pode depois ser transformada em qualquer outra coisa, né? Inclusive aqueles modelos que tu mostra, imagino o teu modelo de bicicleta com uma carenagem na frente, plástica que seja, já muda totalmente o visual. Verdade. Então, já fica algo muito bacana. Teu trabalho foi bem executado, foi bem ilustrado, né? Ficou difícil ter dúvidas ali, porque tu foi bem pontual. Os vídeos foram de um grande valor no entendimento, né? Porque ele esclarece em campo o que está acontecendo, em que cenário
aquele trabalho está sendo aplicado, né? Então, para quem está mais distante, que não é o teu caso, né, fica muito mais palpável as conclusões que a gente chega. Eu queria ter uma ideia assim do tempo que tu levou na execução desse trabalho. Eu tô há 3 semestres, na verdade. Eu comecei no TCC1, dei um tempo e no próximo semestre, então, não me matriculei, então estou há 3 semestres. Mas no TCC1, praticamente, eu fiz só o escrito. Eu usei aquele semestre que ficou ali no meio, então, para desenvolver a questão de programação. E já fui comprando também os motores, fui comprando tudo, já fui testando tudo fora do veículo também para. E o TCC2, então, eu me matriculei esse semestre e Para basicamente eu concluir. fiz toda a parte de estrutura, fiz o chassi, fiz toda a instalação então dos motores e tudo, e os testes também eu fiz no TCC2. Mas foi bem, bem trabalhoso, sim, quase fiquei louco. Mas faz parte, já estamos acostumados. Não, não, e o volume do trabalho que envolve ali realmente é significativo, não tem dúvida, né? Bueno, eu vi também a tua bibliografia, tu usou uma bibliografia bastante atualizada. Eu vejo que vem ali de 2010 praticamente até 2022, pontos bem Sim. atuais que tu aproveitou. Então isso torna o teu trabalho bem sintonizado com a realidade, né? Méritos para a Biblioteca da Unicinos, que tem um bom sistema de livros online ali, muito É, bom. que bom, né? É. Legal. Da mesma forma, né, que a Jana comentou, eu fiz alguns apontamentos aqui que eu vou mandar. Ah, achei o teu texto bom, bem explicado, mas eu senti falta de pontos ao Hum. longo do teu texto. Eu sempre digo assim, o engenheiro, ele tem o hábito de ir falando, bota vírgula e Sim. continua falando, né? Mas não, as ideias, muitas vezes, a gente perde quando se tornam longas demais, né? A ideia Uhum. principal. Então, frases que contemplem o que vai ser dito, ponto. Aí a explicação vem em seguida, ponto. Aí depois outro complemento, ponto, tá? Uhum. Evitar mais, não Respostas. que vá modificar isso no texto, mas uma próxima revisão de texto, né? Procura observar um pouco mais. E eu marquei ali algumas questões gráficas, só erros de grafia, alguma concordância que não fechou, Tá. e eu indiquei ali nas páginas em que ocorre, simplesmente fazer a correção. Ou Uhum. faltou uma letra, ou Sim. conjugou mal, etc. Detalhezinho. Um ponto só Bem. que ficou um pouco mais significativo foi na comunicação ali sobre simplex, half duplex, aquelas explicações ali, elas ficaram um pouco confusas no início e com um equívoco. Então ali tem que fazer uma correção, mas Tá. dá uma olhadinha depois que vale a Tranquilo. pena. Uhum. Com Fora certeza. isso, de novo, meus parabéns. Eu espero que tu desenvolva com bastante sucesso essa evolução do teu trabalho. Eu acho que o próximo upgrade vai ser assim de tirar Sim, eu acho foto que. mesmo e botar no É. boné, né? Vale Aí a já pena. vai dar uns likes no YouTube, eu acho. E acho que a tua família também agradece, né? De joelhos que Com vamos certeza. trabalhar bastante, mas com menos dor, né? E menos Sem esforço. dúvida. Então tá, parabéns, parabéns, professor João, e Obrigado. obrigado novamente. Obrigado, professor Rubem, pelas considerações, professor Janaína. Então, o Joel vai para uma outra sala fazer a avaliação, né? A gente já Tá. retorna em seguida com o conceito, tá bom? Certinho. Já Obrigado. voltamos.
Pro pessoal que ficou ainda na reunião, eu coloquei ali no chat o link do YouTube com os vídeos do veículo, se alguém tiver curioso e quiser dar uma olhadinha lá.
Só se o pessoal voltar, a gente já dá o resultado aqui, Joel. Ok. Espera cruel. Voltaram. Voltamos, então, para dar, então, o resultado do conceito do TCC. Então, antes de dar o resultado, Joel, a gente tem agora as modificações do teu trabalho, né? O professor Rubio vai nos passar as modificações, o professor Janane também. É um PDF com os pontos serem ajustados, a gente vai postar durante a semana, né, desses pontos, né? E aí no Moodle tem uma chamada versão pós-banca, tá? Tem uma aba para poder postar, então, essa versão final. Então, a gente vai conversar durante a semana que vem, né? E aí até dia 7 a gente faz, então, essa postagem final do teu TCC, tá bom? Tranquilo. Então, foste aprovado com distinção. Parabéns! Show, muito obrigado, gente. Nossa, tem um trabalhão assim, absurdo. Uau! Muito obrigado a todos, obrigado por Parabéns. comparecerem na minha banca, obrigado por disporem o tempo de vocês, obrigadão, João, também por me assessorar nesse trabalho e, nossa, muito grato, assim, obrigadão mesmo. Tô Parabéns, Joel. muito Muito contente. merecido o conceito, tá? Tem um grande trabalho, tá? Assim, esperamos que tu continue, né, com esse projeto, tá? Tem tudo para dar muito certo, tá? A gente Continuarei. falou um pouquinho em tom de brincadeira, mas, assim, é verdade, tá? Tu tem muito potencial, tá? Até realmente para acabar transformando, né, um pouco da realidade de outras pessoas que certamente têm o mesmo problema. Tá? Por esse motivo também o teu TCC foi indicado como responsabilidade social, né? Que é quando ele tem algum impacto além, né, da questão acadêmica, além do trabalho, tá? Legal, então, legal. E foi indicado para publicação, claro, né, na base da biblioteca, tá? Também para servir de incentivo para outros colegas, tá? De parabéns. Tá? Bom, obrigado. Sucesso, tá? A Jana vai mandar um link, inclusive, né? Para se tu tiver interesse em fazer contato com alguma empresa e futuramente ou a qualquer momento, né, que a gente viu uma perspectiva muito boa no teu trabalho e um leque de opções aí que tu pode trabalhar e trazer mais tranquilidade para muita gente, né? Com certeza. Muito obrigado. Valeu, Nossa. parabéns, tá? Obrigado, obrigado. Então, pessoal, encerramos aqui oficialmente a banca. Então, boa tarde a todos. Até mais. Muito obrigado, Até mais. até mais. Boa Boa tarde. tarde, até mais, obrigada.